Shalom, gente, graça e paz. Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 37. Vamos ler do 1 ao 4. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Tá? Iosef, né, que a gente conhece como José, mas no hebraico não existe a letra J, tá, gente? Até hoje. Então, vamos dar continuidade aqui. Iosef tinha princípios. Então, Iosef passou a ser uma pessoa que agradou ao Eterno. Então, ele é escolhido para estar no centro da vontade do Eterno e fazer história no reino do Eterno, porque ele tem virtudes e o Eterno está identificando isso nas atitudes de José, de Iosef, né? E Jacó passa a tratá-lo de uma maneira especial, o que gera inveja e ódio nos seus irmãos. E eles se revoltam contra Iosef, contra José. E os irmãos ficam com raiva, achando que Jacó gosta mais de Iosef. Mas não é só por isso, é porque Iosef, José, tem virtudes e Jacó está tendo a proximidade maior com Iosef, porque Jacó é um homem espiritual, né? E Jacó está sentindo que Iosef também é um menino espiritual. Então Iosef vai enfrentar agora a inveja e o ódio dos seus irmãos, porque eles não estão agindo como pessoas espirituais. Eles não vão compreender, né, que isso é uma coisa espiritual. Vamos ler aqui do versículo 5. Deixa eu levantar a câmera aqui. Versículo 5. Vamos ler até o 7. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço vós, né? Disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Isso é coisa muito espiritual, tá? E o ódio dos seus irmãos aumentaram ainda mais. E eles diziam: ele não é melhor do que nós, tá? Mas na verdade, ele era assim. Iosef era melhor do que eles diante do Eterno e não diante de Jacó. Mas isso gera revolta, tá? Dos irmãos. Aqui no versículo 8, tá? Cadê 8? Essa câmera tá horrível, gente. Fica ficando embaçada o tempo todo. Fica ruim para ler. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Isso é muito lindo, né? Iosef foi vendido, tá?
o Machia também. O Machia foi preso, e Yosef também. Yosef desceu à prisão, porque a prisão era embaixo da terra, e a Ruxa desceu também. Yosef saiu da prisão e recebeu o anel de Faraó para representá-lo, e a Ruxa também, tá? Recebeu o sinete do Eterno. E a Ruxa é representante do Eterno. Então, tudo o que aconteceu com Yosef é prenúncio do Machia, o servo sofredor. Aqui no versículo 11, diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Ou seja, Jacó entendeu que por trás disso tudo existe algo do Eterno, tá? A primeira mãe de Yosef, a mãe de Yosef, morreu e ele não perguntou ao Eterno por quê. Ele se quebrantou. Yosef não se endureceu. Ele se quebrantou realmente e cresceu espiritualmente. O efeito do sofrimento na vida de Yosef foi positivo. Aí tem gente que diz, não, fulana está fazendo isso de errado porque ela sofreu muito. Não há desculpa para ninguém ter um coração amargurado, tá? Tem gente que já passou coisas absurdas, como eu. Eu me identifico muito com a história de Davi e de José, porque eu também fui vendida, tá, pelos meus irmãos, e tantas coisas que eu não desejo para ninguém, certo? Então tem gente que passou coisas absurdas, mas não tem o coração amargurado. Tem gente que já passou coisas que, vamos dizer assim, que a gente não deseja para ninguém, certo? E não são pessoas amarguradas, pelo contrário. Sabe por quê? Depende de como você reage diante das dificuldades. Davi era um filho rejeitado pelo pai e pelos irmãos, tá? O Eterno sabe quando uma pessoa é quebrantada, quando uma pessoa está buscando Ele. As virtudes brotam, tá? De escolhas. E só uma pessoa quebrantada se entrega ao Eterno, tá? Confia nele e sabe ter a convicção que ele está no controle da sua vida e ter compromisso com ele, certo? José foi vendido como escravo e conseguiu se adaptar a essa situação, porque ele entende que por algum motivo ele caiu naquela situação. E ele tem todo motivo para se tornar uma pessoa rancorosa, até porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele tem tudo para se tornar uma pessoa amargurada, revoltada, mas ele não permitiu que o ódio crescesse no seu coração. E o que foi que aconteceu? O Eterno o abençoou, né? O Eterno prospera Yosef na terra da sua aflição. O que está acontecendo com Yosef não é justo, mas Yosef, tá? José, consegue confiar no Eterno e entender que o Eterno tem um propósito. Mesmo que ele não compreenda, certo? Yosef sofreu. E aí tem gente que fala, quero ser uma mulher do Eterno, quero ser um homem do Eterno, mas será que você está preparado para sofrer os custos, para se tornar um grande homem do Eterno ou uma grande mulher do Eterno? Porque você vai passar por situações que você mesmo não vai acreditar. Para poder receber essa unção. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Mas Yosef passa,
sem questionar. E por isso Iosef, passa a ser o homem mais poderoso da terra. Iosef passa a ser um homem muito importante para o Eterno. Ele tinha um relacionamento forte com o Eterno. A vida dele está sendo controlada pelo Eterno. Embora tenha sido os irmãos que fizeram isso com ele, o Eterno é quem está no controle da vida dele. Ele tem a capacidade de enxergar isso, tá? E todo bom líder é um bom seguidor. E por isso o Eterno escolhe ele para liderar todo o Egito, porque Iosef tinha virtudes. Eu vou ler um pensamento aqui que eu achei muito interessante, que diz: alguns trabalham para o Eterno, outros dão trabalho. Alguns se entregam, outros hesitam. Alguns conseguem tirar lições de situações extremamente desagradáveis. Outros nunca estão agradecidos. Alguns se posicionam corretamente e recebem um chamado divino. Outros recebem chamadas a vida toda, pois nunca estão no lugar certo. Alguns tiram lições com as correções que a vida impõe e crescem. Outros tentam impor à vida as suas próprias condições e nunca crescem. Mas os chamados são aqueles que abrem o coração e confiam no Eterno. Interessante esse pensamento, né, gente? E interessante também que onde José chegava, ele governava. Ele governou na casa de Potifar, ele governou no cárcere e depois saiu do cárcere para governar o Egito. Só que quando Iosef estava na casa de Potifar, o diabo usou a mulher de Potifar para tentar Iosef. E não é diferente na nossa vida. Sempre que a gente estiver na nossa jornada, o inimigo vai usar alguém, pessoas vão surgir para tentar desviar você da jornada. E por ela não conseguir o que quer, sabe o que ela faz? Inventa calúnias. Foi assim comigo, gente. Eu passei por tudo isso. Tudo que Iosef passou, eu passei. Eu fui vendida pelos meus irmãos, tá? Pela minha irmã. Eu fui caluniada e tantas outras coisas, certo? Mas Iosef não foi privado do sofrimento, porque Iosef precisava passar por esse sofrimento, Iosef precisava passar por ele, tá? O Eterno não livrou Iosef do sofrimento, mas ele continuou ao lado de Iosef, e é assim conosco. Iosef vai vencendo, mas já existem sempre os obstáculos que são enviados pelo inimigo, tá? Ele sempre vai enviar pessoas ou situações para nos desviar do caminho. Eu já passei por isso várias vezes, tá? Eu vou dar pausa aqui para a gente ir lá para Gálatas. Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 5 ao 7. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Yahushua HaMashiach nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E aqui, comeis bem quem vos impediu para... Comeis não, gente. Correis bem quem vos impediu para que não obedeceis à verdade. Gente, desculpa, tá? Porque às vezes fica embaçada e eu tô lendo realmente através da câmera. E às vezes fica um pouco embaçada e a palavra parece outra, tá? Ali onde eu falei comeis é correis bem. E então, precisamos ter responsabilidade e não permitir jamais que ninguém, nem nenhum
alguma situação, nos desvie daquilo que o Eterno nos chamou. Temos que manter a nossa mente firme nisso, porque sempre vai surgir alguém querendo se intrometer, alguém querendo dar pitaco, mas nós precisamos manter a nossa visão, tá? A nossa visão tem que estar firme no chamado que o Eterno tem para nós, tá? Temos que seguir o modelo do Mashiach. Ele é o nosso exemplo e ele pagou um preço caríssimo por isso. Um sacrifício tão doloroso que eu e você não consegue captar. Ele não precisava passar por isso, mas ele quis passar por isso, por mim e por você. Ele quis passar por isso. Ele nos deu o exemplo. E que o Eterno continue nos abençoando.